Não consegui comparecer para realizar uma etapa do concurso em razão de uma situação que estava fora do meu controle e que não tive culpa. Ou seja, uma situação de caso fortuito ou força maior. Posso pedir judicialmente a realização dessa etapa? Olá, meu nome é Odácio Munhoz e sou do escritório Munhoz Barbosa, escritório de advocacia especializado em concursos públicos, servidores públicos e processo seletivo de residências médicas. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema. Primeiro, vamos entender a diferença entre caso fortuito e força maior. Caso fortuito é uma situação imprevisível e inevitável, geralmente ligada a acontecimentos humanos. Um acidente de veículo, um incêndio, uma doença. Já a situação de força maior, elas podem ser previsíveis ou não, mas são inevitáveis e geralmente são ligadas a acontecimentos da natureza. Desastres naturais, terremotos, pandemias, por exemplo. De todo modo, seja na situação de caso fortuito ou força maior, elas podem acarretar em situações em que o candidato, mesmo tomando todas as cautelas necessárias, se veja impedido de comparecer a determinada etapa do concurso. Como exemplo, imagine um candidato que tomou todas as cautelas necessárias, sabia o local da prova, estava no deslocamento até ela, mas nesse caminho foi atropelado em um acidente de veículo. Como outro exemplo, imagine um candidato que se viu acometido de uma doença muito grave e teve que estar hospitalizado na data em que seria realizada a determinada etapa do concurso. Em ambos os exemplos, os candidatos não tinham qualquer culpa quanto à impossibilidade de comparecer para realizar a etapa do concurso. Superada essa questão, a gente precisa analisar qual era o tipo de etapa que o candidato iria participar. Se era uma etapa classificatória e competitiva ou se era uma etapa individual, eliminatória ou verificatória. Vamos explicar cada uma delas. Para iniciar, vamos pensar na etapa classificatória competitiva. Nessa etapa, o candidato está competindo com outros candidatos e, a depender do desempenho dele, ele vai ser classificado à frente ou para trás dos outros candidatos. Então, há uma competição direta entre os candidatos que vai resultar na classificação deles. Como exemplo, imagine uma prova objetiva. A depender do seu desempenho nessa prova, você vai ficar à frente ou mais ao final da lista. Nesse exemplo da prova objetiva, se o candidato não estiver presente e tivesse que ser elaborada uma nova prova para ele, não há como se garantir que a próxima prova, que essa nova prova, tenha o mesmo nível de dificuldade da anterior. Como outro exemplo já consolidado na jurisprudência, tem-se o teste de aptidão física, o famoso TAF. Nessa etapa, as condições climáticas do dia afetam diretamente o desempenho dos candidatos. Assim, a disponibilização da realização em outro dia poderia afetar a isonomia entre os candidatos. De modo que as circunstâncias de aplicação do TAF, dentre elas as próprias condições climáticas, têm que ser idênticas para todos os candidatos. Então, essas etapas que intrinsecamente geram uma competição entre os candidatos e podem gerar ou não uma diferença classificatória entre eles, não podem ser repetidas posteriormente, sob pena de gerar uma falta de isonomia entre os candidatos. Então, nessas etapas classificatórias e ou competitivas, ainda que o candidato não esteja presente por uma situação de caso fortuito ou força maior, não há como se pedir judicialmente, a jurisprudência é pacífica nesse sentido, uma nova realização dessa etapa. De outro modo, nós temos as etapas de caráter meramente verificatório e individual, que não há uma competição e não afetam a classificação entre os candidatos, sendo uma mera verificação de documentação ou outras questões dos candidatos que podem gerar ou não a eliminação dele. Como exemplo dessas etapas, nós podemos citar o seguinte: a avaliação psicológica, a avaliação médica, a avaliação pela comissão de heteroidentificação e o psicotécnico. Outro exemplo seria a avaliação de documentação para participação em alguma lista reservada dos novos casos, como indígenas e quilombolas. Nessas etapas de caráter mais individual, em que não geram e não afetam a classificação do candidato, mas sim é um caráter mais eliminatório, a Justiça entende que em situações em que o candidato não pôde comparecer por caso fortuito ou força maior, que não é razoável não permitir que ele faça essa etapa novamente. Ou seja, a Justiça entende que é possível ele realizar essa etapa novamente, sendo não razoável que a banca não permita isso. Então, em resumo, se o candidato perdeu uma etapa que afeta diretamente a classificação dele com outros candidatos, uma etapa competitiva, a Justiça entende de modo geral em que ele não pode realizar essa etapa novamente.
mesmo que esse não comparecimento dele tenha ocorrido em uma situação de caso fortuito ou força maior. De outro modo, se essa etapa que ele perdeu for uma etapa individual que gera uma classificação. De outro modo, se essa etapa que ele perdeu for uma etapa individual que afeta diretamente a eliminação ou a verificação. De outro modo, se essa etapa que ele perdeu tiver um caráter meramente individual, verificatório ou eliminatório, a justiça entende que é razoável permitir que o candidato realize essa etapa novamente. No entanto, é comum que as bancas neguem a possibilidade de realização dessas novas etapas. Então, a medida que se pode buscar é o caminho judicial. Judicialmente será verificada essa questão do caráter da etapa e se realmente decorre de uma situação imprevisível e inevitável pelo candidato. Caso esse vídeo tenha te ajudado, eu vou pedir para você curtir ele e compartilhar com quem tem interesse no tema. Caso você tenha mais alguma dúvida, nosso escritório está à disposição para atendê-lo.